Josué, capítulo 4. Aconteceu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Toma-vos do povo 12 varões, de cada tribo um varão, e mandai-lhes dizendo: Tomai-vos daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, e preparai 12 pedras, e passai-as convosco, e plantai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 varões, que fizera ordenar dos filhos de Israel, de cada tribo um varão. E disse-lhes Josué: Passai diante da arca de o Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levantai-vos, cada um, uma pedra sobre seu ombro, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós outros. E quando vossos filhos amanhã perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se partiram diante da face da arca do concerto de o Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas do Jordão se partiram. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha mandado. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, conforme o número das tribos dos filhos de Israel. E passaram-as consigo ao alojamento, e as plantaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam-se, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha mandado a Josué. E apressurou-se o povo e passou. E sucedeu que, como todo o povo acabou de passar, então passou a arca de o Senhor, e os sacerdotes, perante a face do povo. E passaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados diante da face dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito, quase até 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante da face de o Senhor para a batalha, às prainuras de Jericó. Naquele mesmo dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-o, como havia temido a Moisés, todos os dias de sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Manda aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E mandou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto de o Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram a seu lugar, e foram-se como ontem e anteontem, a todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó, e as 12 pedras que haviam tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando amanhã vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque diante de vossas faces o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão, até que passasseis por ele, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nossa face, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão de o Senhor, que é forte, para que temam ao Senhor vosso Deus todos os dias.
Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. Fui cativo por amar o meu Senhor. Estou em Patmos, mas confio em Jesus. E em momentos de angústia e solidão, Ele veio, sua glória revelou. Cativo por amar o meu Senhor. Estou em Patmos, mas confio em Jesus. Em momentos de angústia e solidão, Ele veio, sua glória revelou. Senhor lá no céu, eu vi sua glória e seu poder. Eu vi os anjos a te adorar e cantar: Santo, Santo é o Senhor. Eu vi um grande livro em suas mãos que abriu, saiu uma voz como um trovão, uma luz que resplandeceu o céu. Eu vi o Mestre, o Filho de Deus. 20h51. Temperatura 23 graus. Umidade relativa do ar 67%. Estou em Patmos, mas confio em Jesus. E em momentos de angústia e solidão, Ele veio e sua glória revelou. Eu vi o Senhor lá no céu, eu vi sua glória e seu poder. Eu vi os anjos a te adorar e cantar: Santo, Santo é o Senhor. Eu vi a nova Jerusalém, eu vi leão da tribo de Judá. Eu vi a raiz de Davi que venceu o Cordeiro, Filho de Deus. Eu vi um grande livro em suas mãos que abriu, saiu uma voz como um trovão, uma luz que resplandeceu o céu. Eu vi o Mestre, o Filho de Deus. Santo, Santo, Santo. 20h52. Santo, Santo, Santo. Eu vi o Senhor lá no céu, eu vi sua glória e seu poder. Eu vi os anjos a te adorar e cantar: Santo, Santo é o Senhor. Eu vi grande livro em suas mãos que abriu, saiu uma voz como um trovão, uma luz que resplandeceu o céu. Eu vi o Mestre, o Filho de Deus. Oh Senhor, Tu és santo. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário.
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 33 ao 38. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário. Hora certa. 20 horas, 55 minutos. A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Agora são 20 horas e 58 minutos. Estamos aqui para orarmos. Daqui a pouco estaremos fazendo a santa oração do Monte das Oliveiras. Está escrito no Salmo 89, no versículo 13: Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face.
Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Vou até repetir esse versículo 18 do capítulo do Salmo 89, né? Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Estamos aqui mais uma vez para invocarmos o nosso Rei, o Santo de Israel, o Rei de Israel, o Rei da Igreja, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu quero passar alguns pedidos de oração e também alguns testemunhos. Na parte da manhã, a irmã Gorete, lá de Guaranésia, sul de Minas Gerais, nos mandou esse pedido de oração. Pastor Elias, a paz do Senhor Jesus. Foi o nome do Cristiano nas orações, da Lourdes, do João, Cinti, Bárbara, Janaína, Rosa, toda a minha família. Foi o nome nas orações, meu. A gente está precisando de muita oração, Senhor Elias. Um bom dia para o senhor. Pois é, aí de manhã ela mandou esse pedido de oração, quando foi mais tarde, ela mandou um testemunho. Daqui a pouco nós vamos ouvir. Mas aí no decorrer do dia também, a Marisa, lá de São José da Lapa, aqui em Minas Gerais, nos mandou um áudio, uma mensagem da mãe dela, a dona Eva, e depois ela mesmo explicando o áudio. Vamos ouvir aí a dona Eva, depois a Marisa, lá de São José da Lapa, Minas Gerais. Oi, Marisa. Eu até chorei, Marisa, você mandando essa oração para mim hoje. Tão desesperada que eu tava. Graças a Deus, Deus tomar conta das irmãs Laura aí, viu? Abençoe a Rafaela também, todo mundo, tá? Bom dia, a graça e a paz, pastor. Pastor, eu mandei esse áudio para a mamãe, porque ela está desesperada, porque tá para sair uma cirurgia do joelho dela. E ela naquela euforia, naquela luta, naquela correria. E eu mandei esse áudio para ela. Aí ela ouviu o áudio, ela também é evangélica, ouviu o áudio e me mandou a resposta chorando, falando que o coração dela acalmou e que agora ela está descansando no Senhor. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida e a vida de toda a sua família, pastor. Bom dia, a graça e a paz, pastor. Pastor, eu mandei... Oi, pastor. Eu fiquei arrepiada, eu comecei a chorar de alegria, o Espírito Santo tocou em mim, tocou nela, e tá para sair essa cirurgia do joelho. Mas alguns médicos falam que é muito perigoso, devido ao problema dela de saúde, devido à idade dela, mas eu creio que o Senhor Ele não faz nada que não seja da vontade dele, que não caia uma folha de uma árvore que não seja da vontade dele. E se for da vontade dele, ela vai fazer essa cirurgia do joelho, sim, para melhorar a qualidade de vida dela, tadinha, porque ela não está andando direito mais. E eu quero muito, sim, que o Senhor ore por ela e coloque essa oração nas mãos do Senhor, que se tiver que ser feita, ela vai fazer. Ela chama Eva Vieira, pastor. Pois é, nós vamos orar com certeza para a dona Eva, para dar tudo certo aí nessa cirurgia, para ela ficar livre desse problema, né? Deus abençoe a Maria, ou melhor, Marisa, lá de São José da Lapa, e a Eva, lá de São José da Lapa, Minas Gerais. Nós temos também uma mensagem de voz aqui da Rosa, lá de Mariápolis, São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, pastor. Venho agradecer ao Senhor pelas orações ontem. Meu cunhado, ontem à noite eu fui visitar ele, graças a Deus deu uma boa melhorada. A dor de cabeça ele falou que não está mais sentindo, aquelas dores pelo corpo. E ele continua internado. Minha irmã
Falei para minha irmã das orações que eu pedi para o Senhor, ela mandou agradecer. Ela fica muito contente pelas orações, que ela tem muita fé. E meu cunhado fez uma ressonância, hoje vai enviar para os médicos de Marília para eles fazerem uma avaliação, né? Mas graças a Deus, aquelas dores que ele estava, nossa, foi uma bênção, graças a Deus. Agradeço ao Senhor e a Jesus Cristo. Um forte abraço para o Senhor e continue a oração. E tenha um bom dia, fica com Deus, um abraço forte de todos nós. Amém, amém, graças a Deus. 21h04. A irmã Graça, lá de Criciúma, Santa Catarina, ela disse: a paz, minha irmã. E a Tisa Tainara também, que está ouvindo. Boa noite, Tisa. 21h04. Nós temos aqui então agora, vamos passar para nós orarmos, né? Apenas mais 2 áudios. Da Gorete, lá de Guaranésia, sul de Minas Gerais, contando aí um testemunho. E também do João Vitor, lá de Guaranésia também, contando um testemunho. Vamos ouvir e depois voltaremos orando. Ô, pastor Elias, boa tarde. Ô, pastor Elias, Deus, o João recebeu uma bênção tão grande. Ele soube a notícia da advogada hoje, que faz tempo que ele está mexendo com o negócio do auxílio-doença, aposentadoria, para poder aposentar, que ele não está aguentando mexer em outro serviço. E hoje a advogada deu uma resposta boa para ele. E ele já aposentou. Deus abençoe o irmão pelas orações que eu pedi, ele também pediu. E a vez que ele fica capaz de ficar emocionado, esquecer que é de agradecer, mas eu estou agradecendo as orações do irmão, viu? Graças a Deus. Ele estava passando uma vida que só Jesus. Ô, irmão, graças a Deus, as orações que o irmão estava fazendo, graças a Deus, a oração que o irmão estava fazendo, que a mãe pediu, graças a Deus, eu recebi o telefonema da advogada hoje, e graças a Deus, irmão, me aposentei de vez agora, graças a Deus, pelos problemas que eu tenho, aposentei, graças a Deus, e agora vai esperar agora, né, chegar a cartinha em casa para receber, né? E quando eu receber, irmão, mandar uma ofertinha aí para ajudar a igreja do irmão aí, tá bom, irmão? Deus abençoe o irmão, sempre o irmão ora por nós aí, viu, irmão? Sempre ora pra minha família, pra toda a família minha. Tá bom, irmão? Com Deus, Deus abençoe. Pois é, já tinha uns 4 anos, né, que o João pediu oração aí em favor dessa aposentadoria e demorou um pouco, né, segundo a nossa maneira de ver as coisas, mas sabemos que chegou na hora certa a bênção para ele, né, graças a Deus. É momento de nós falarmos com Deus, mas antes, o nosso irmão Anderson, ele mandou uma mensagem aqui dizendo: boa noite, pastor. No trabalho, acompanhando a transmissão. Muito bom, meu irmão. Deus abençoe o seu trabalho aí, presbítero Anderson. 21h07. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Temperatura 23 graus. Hora certa. Informando a hora certa, 21h08. Vamos falar com Deus. É momento da oração do Monte das Oliveiras. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus,
e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso amado Rei, mais uma vez nós estamos aqui orando e nós te agradecemos pela fé. Ó Senhor, queremos te agradecer pela fé. Quantas pessoas, meu Deus, não conseguem abrir o coração, não conseguem ter fé, não conseguem acreditar no Evangelho, no que diz a tua palavra. Mas nós acreditamos, Senhor, por isso falamos, por isso pregamos, nós temos a fé e por isso estamos aqui orando. Eu e esses irmãos, Senhor, esses nossos irmãos de diferentes partes deste Brasil, de diferentes cidades. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos por ouvir as nossas orações. Nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos nesse momento e pedimos ao Senhor, nosso Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos na direção de cada um que está ouvindo essa oração nesse momento. Nosso Deus, que o Senhor venha abençoar até aqueles que não estão conseguindo nos ouvir nesse momento, porque a internet ficou um pouco ruim aqui. Meu Deus amado e querido, mas eu sei, meu Deus, que esta oração continua chegando aos teus ouvidos. Nosso Deus, abençoa a todos, Senhor. Livra a todos de todo mal. Senhor Jesus, se alguém está ouvindo essa oração nesse momento e está passando, Senhor, um momento difícil na sua vida, meu Deus, um momento de injustiça, nós oramos para que o Senhor possa, meu Deus, estender as tuas mãos, meu Deus, na direção de cada pessoa, de cada família. Nosso Deus, se for um problema de saúde, faz, meu Deus, aquilo que os médicos não conseguem fazer. Faz, Senhor, aquilo que a medicina, os recursos humanos não conseguem fazer. Traz a saúde, meu Deus, para a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, que tem sentido dores, que tem estado enfermo ultimamente. Se é um problema de família, se é um problema, meu Deus, dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, que o Senhor possa estender as tuas mãos nesta hora, ó nosso Deus, e trazer a solução. Meu Deus, quando tudo falha, quando tudo parece perdido, ainda existe esperança, ainda existe uma saída. E a saída está com o Senhor, nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, alegra aqueles que estão tristes. Nosso Deus, abençoa aqueles que estão enfraquecidos. Quem sabe esse meu irmão, essa minha irmã, tem pensado e tem percebido uma fraqueza no coração, uma fraqueza espiritual e uma fraqueza física também. Mas o Senhor é aquele que fortalece os fracos. O Senhor é aquele que ajuda os debilitados. Então ajuda, Senhor, a cada um, pois nós oramos, nós entregamos essa oração nas tuas mãos neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã.
Eu espero que os irmãos ainda estejam ouvindo essa oração. Para mim, apareceu aqui que estava sem internet, né? Aliás, está caindo a internet toda hora, mas eu espero que essa transmissão não tenha caído aí, né? Mas graças a Deus por tudo. Vamos para as explicações do Apocalipse nesse momento e daqui a pouco nós vamos estar terminando essa transmissão. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Muito bem, a explicação de hoje do Apocalipse é sobre o sinal que o apóstolo João ele viu no capítulo 12 de Apocalipse. Está escrito que ele viu um sinal. E esse sinal era uma mulher. E nós vamos falar aqui o que é essa mulher, esse sinal. O sinal da mulher que João viu no capítulo 12 de Apocalipse aponta para a nação de Israel no meio dos 7 anos da tribulação. Guarde isso, meu irmão, minha irmã, essa informação. O sinal da mulher que João viu no capítulo 12 de Apocalipse aponta para a nação de Israel no meio dos 7 anos da tribulação. Está escrito em Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Muitos dizem que esta mulher é Maria, a mãe do Salvador. Outros já dizem que esta mulher é a igreja. Mas, na verdade, nós temos argumentos, provas nas Escrituras que este sinal, esta mulher, aponta para a nação de Israel. Essa mulher é um sinal da nação de Israel lá no meio dos 7 anos da tribulação. E, dentre tantos argumentos, nós vamos falar só um hoje. Tem muitas provas. Vamos mostrar apenas um. O Salmo 89, do 31 ao 38, diz o seguinte: se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Agora preste atenção. No versículo 36. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel na onde? No céu. Selá. Está vendo? Então, aqui está Deus falando no Salmo, através do servo dele, que se chamava Etã, o Ezraíta, era um homem de Deus do passado, que escreveu esse Salmo. Deus deu ele essas palavras, falando a respeito de Israel. Então, este sinal no céu aqui, a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, é a nação de Israel. Mas não é a nação de Israel agora não, nem no passado, mas no futuro, lá no meio dos 7 anos da tribulação. Muita coisa nós temos para dizer a respeito disso, mas nós vamos ter que ir dizendo aos poucos, né? Vamos ter que ir dizendo aos poucos. Poderíamos ficar aqui até meia-noite falando sobre esse assunto e apresentando todos os argumentos,
mas por hoje é só esse argumento só. E tem vários outros aí no decorrer dos dias aí, sempre a gente volta aqui nesse assunto com um argumento diferente, mostrando que esta mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, com a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, não é a igreja, não é Maria, a mãe do Salvador, mas é a nação de Israel. Essa é a explicação do Apocalipse de hoje. Meu irmão, minha irmã, nós vamos chegando, ao final dessa transmissão e pretendendo voltar amanhã, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, se Deus nos der vida, amanhã estaremos aqui firmes, novamente orando com a oração do Monte das Oliveiras. Hoje, um probleminha aqui na internet me desconcentrou totalmente. Talvez o irmão, a irmã que está me ouvindo aí percebeu, na hora da oração, porque a internet começou a cair e eu não sabia se a transmissão ainda estava no ar ou não, mas eu continuei a oração, mesmo aos trancos e barrancos, como se diz, E eu sei que o Senhor Jesus recebeu essa nossa oração aqui do Monte das Oliveiras de hoje. Deus abençoe todos os irmãos que me ouviram até aqui. Acerte aí o seu relógio. Tá cedo ainda, hein? 21 horas e 20 minutos. Muito cedo, Que Deus abençoe a sua noite de sono, meu irmão, minha irmã. Você que vai dormir, Você que vai continuar trabalhando igual ao irmão Anderson, Que está trabalhando. Deus abençoe o seu trabalho também. E até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Em meio a tanta dor e sofrimento, o coração parece não aceitar que tudo tem que ser assim. A vida tem que ser sofrida. O pensamento voa longe, tentando encontrar explicação, porque, Senhor, não sei, Senhor, porque tudo dá errado, mas uma luz comigo está pra clarear minha noite, mas uma luz comigo está pra clarear minha noite, e essa luz diz: eis que eu estou convosco até a consumação do mundo. Eis que eu estou convosco até a consumação do mundo. Eu confio, Jesus, em ti, mesmo que eu não entenda o porquê, eu confio.
Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.